E eu queria estar fazendo a leitura de Marcos só porque ele acrescenta um detalhe. E está lá em Marcos 11, dos versos 12 a 14. E diz assim o texto. É praticamente a mesma coisa, só acrescenta esse detalhe, porque Marcos é mais detalhista. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos especifica esse detalhe, ele disse que não era tempo de figos. E então lhes disse Jesus: Nunca jamais como alguém fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isto. Amém? E antes de eu entrar no texto, meus amados irmãos, eu queria estar expondo para vocês o pano de fundo, o contexto em que aconteceu tudo isso. Por que que Jesus amaldiçoou essa figueira? O sentido dessa figueira. Depois vocês podem estar lendo em casa o capítulo 21 de Mateus, e vocês vão observar que Jesus fazia a entrada triunfal no capítulo 21. Ele entrava, adentrava a cidade de Jerusalém, jumentinho, ele era aclamado pelas pessoas, as pessoas jogavam suas capas, jogavam os ramos, e ele passava. E as pessoas gritavam, Hosana nas alturas. E aquele movimento de Jesus chegar em Jerusalém agitou a cidade. A cidade estava muito cheia, porque era a época da Páscoa. Então todos iam para ali, para lá, para Jerusalém, para celebrar a Páscoa. Então a multidão fica agitada e fica aquele alvoroço na cidade, vendo Jesus adentrar. E as pessoas se perguntam: quem é este? Quem é este? E é nesse contexto que Jesus chega lá em Jerusalém e se depara com esse cenário, com um cenário religioso, com um cenário corrompido, com um cenário totalmente descontextualizado. E diz o texto que assim quando Jesus chega, ele vai ao templo, ele observa tudo ali. E no dia seguinte ele volta. E a primeira coisa que ele faz é uma purificação no templo. Ele faz uma limpeza no templo. E diz a Escritura que o templo, se vocês lerem depois do versículo 21, que antecede, a partir do 12, diz que tinha perdido o propósito. O templo, o culto tinha sido se desviado. A religião havia sido corrompida. O templo tinha se transformado num mercado. A fé tinha sido mercantilizada. O templo tinha se transformado no comércio. Deus havia sido substituído pelo dinheiro, pelo lucro. Eles estavam servindo a Mamon e não a Deus. E diz a palavra que Jesus acaba com o comércio. Porque o que que acontecia? Mancomunado com os sacerdotes, eles tinham cambistas ali dentro do templo para trocar as moedas, e os cambistas cobravam preços exorbitantes pela troca dessas moedas e davam parte do lucro para os sacerdotes. E também tinha os feirantes lá que vendiam os animais para sacrifício. E mancomunado com eles, os sacerdotes não aceitavam as ofertas, os sacrifícios dos adoradores, para obrigar a pessoa a comprar desses feirantes e para obter lucro. Então é nesse cenário que Jesus chega e acaba, ele derruba, ele vira a mesa dos cambistas que estavam ali. E o templo, meus amados irmãos, era apenas um símbolo, nada mais, apenas um símbolo. E isso contraria totalmente o que os judeus esperavam do Messias, porque eles esperavam que o Messias purificaria Jerusalém dos gentios. E Jesus faz justamente o contrário, purifica o templo para os gentios. E diz a Escritura que depois disso Jesus vai para Betânia, pernoitar com seus discípulos. E é aí que se passa o contexto, do qual o texto que a gente acabou de ler. E no dia seguinte, retornando para Jerusalém, Jesus teve fome. E ao caminhar, viu de longe, diz Marcos, o texto de Marcos, uma figueira com folhas, e foi ver se nela encontraria algum figo. Então Jesus chega, se aproxima, abre os galhos, olha, e não acha nenhum figo. Contrariando o fato, contrariando as estações, porque diz o texto de Marcos que não era estação de figos, mas mesmo assim Jesus procura figos naquela figueira. Por quê? Porque aquela figueira ela estava aparentando ter algo que não continha.
E a figueira, não sei se vocês sabem, quando a figueira está cheia de folhas, é porque ela está cheia de frutos. Porque os frutos vêm antes das folhas. Então, se aquela figueira estava aparentando estar cheia de folhas, ela estava cheia de frutos, por conseguinte. Se conclui isso. Então, quando Jesus se aproxima daquela figueira e vê que apenas é uma propaganda enganosa, que ela prometia o que não cumpria, e que ela tinha apenas a aparência, mas não realidade, diz o texto que Jesus amaldiçoou a figueira. E diz o texto também que ela imediatamente seca. E é nesse contexto de caos religioso, desse caos completamente instalado, da nação totalmente corrompida mais uma vez, que Jesus chega e faz tudo isso. E isso tudo Jesus faz, ele usa essa metáfora da figueira, que é uma figura de linguagem, não é de forma literal, ele usa essa metáfora da figueira para ilustrar a triste condição que Israel se encontrava naquele momento. A nação de Israel ela estava externamente sem frutos, internamente totalmente corrompida. Havia um abismo entre o que eles pregavam, o que eles diziam que faziam e o que eles verdadeiramente viviam. Eles agiam como verdadeiros atores, representando um papel de piedade, mas de piedade eles não tinham nada, eles não tinham fruto dessa aparência. E isso, eu gostaria de tirar aqui do texto algumas lições que são preciosas. E a primeira delas é uma falsa propaganda que se encontra lá no texto dos versos 18 e 19. Diz o texto: cedo de manhã, a voltar para a cidade, teve fome. E vendo figueira à beira do caminho, aproximando-se dela, e não tendo achado senão folhas. E é como eu falei, a figueira é um símbolo de Israel. É um símbolo da nação de Israel e do culto judaico. Em que tinha se transformado tudo aquilo? Israel tinha pompa, tinha riqueza, tinha luxo, mas não tinha vida. Eles tinham os rituais, eles cumpriam os rituais, mas não tinham comunhão com Deus. Eles tinham inúmeros sacerdotes, mas nenhum, a grande maioria não tinha comunhão com Deus, não era temente a Deus. Havia muita folhagem, mas nenhum fruto. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Pelo contrário, o que diz a palavra? Que eles estavam com o coração endurecido, que eles faziam planos secretos para matar Jesus. Eles estavam vestidos de puro fingimento, de pura falsidade. Era esse o cenário ali de Israel. E por isso Jesus usa essa figueira, que é extremamente apropriada com o contexto da nação de Israel. Israel era uma figueira cheia de folhas da religiosidade, cheia de folhas de aparência, cheia de folhas de paixão. Era uma árvore linda, frondosa, robusta, cheia de folhas, arquitetura magnífica, porém sem fruto, corrompida, vazia. A nação judaica se apresentava perante o mundo como se fosse rica, cheia de frutos espirituais. Era isso que ela aparentava. E uma árvore assim, sem fruto, apesar de parecer viva. E aqui, meus amados irmãos, essa propaganda, essa figueira, ela faz uma propaganda falsa. Porque, como eu disse, os frutos vêm antes das folhas. E ela estava cheia de folhas. Estava bela, estava se destacando. Mas quando Jesus se aproxima, ele só encontra folhas, não tem fruto. E ali em volta, no Monte das Oliveiras, tinham muitas figueiras, mas todas estavam secas, porque, como diz o texto, não era estação para figos. Mas aquela, ela estava se destacando das demais. Ela estava cheia de folhas. Então, era de se estranhar, porque não era tempo de figos. E assim, trazendo para a nossa realidade, fazendo a aplicação, há muitas pessoas que são assim. Que você olha para elas e elas superam as demais. Como Eliabe. Vocês lembram de Eliabe, irmão de Davi? Lá em Samuel, quando Samuel vai ungir Davi, ele diz a Bíblia que Eliabe era muito bonito fisicamente. E Samuel, quando chega para ungir Davi, ele diz assim, deve ser esse o ungido do Senhor. E rapidamente o Senhor combate Samuel, e o Senhor combate Samuel. Lá em 1 Samuel 16:7 fala isso. O Senhor diz,
Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E assim era Israel, naquele cenário atual que Jesus estava lá. Os padrões de Deus não são exteriores, são interiores. Deus é aquele que sonda o nosso coração, ele examina a nossa mente. E essas pessoas, elas realmente nos impressionam. Elas nos impressionam com a forma de falar, com o conhecimento que elas têm da teologia. Muitas sabem a Bíblia decorada, cumprem todos os rituais, vão ao culto, participam das programações da igreja. Aparentemente, você fica assim, olha para essas pessoas e diz assim, oh, eu queria ser como ela é espiritual, como ela é dedicada, eu queria ser assim. Então, essas pessoas, elas se destacam das demais, elas são espirituais demais, elas têm uma super espiritualidade. E essa figueira, ela representa aqueles que, sem nenhuma modéstia, tocam trombetas e anunciam frutos que não possuem. Essas pessoas professam ter frutos, mas só têm flores. E lá em Apocalipse 3:17, a gente pode citar o exemplo aqui da igreja de Laodiceia. Que a igreja de Laodiceia, qual era a visão que ela tinha dela? Que o apóstolo João nos descreve lá em Apocalipse. Ela diz que ela fazia uma propaganda dela e totalmente enganosa. Ela disse que ela era rica, que ela era abastada, que ela não precisava de nada. E qual é o diagnóstico que Jesus faz dessa igreja? Jesus diz que ela é miserável, que ela é pobre, que ela é nua, que ela é cega. Ou seja, um diagnóstico totalmente diferente do qual ela se propunha ser, né? Se achava ser. E essas pessoas, elas realmente chegam a atrair pessoas boas. Diz o texto que Jesus vê de longe e ela se destaca. E ela chama a atenção dos discípulos e de Jesus. E tem tais pessoas que são assim mesmo. Elas atraem o olhar, elas atraem pessoas boas para próximo delas. Mas quando você chega, quem não conhece, gente? Quem não conhece uma pessoa assim? Quantas pessoas desse jeito atraem pessoas boas para o seu lado? Mas quando você chega perto, você diz, ai, que bom, agora eu vou ficar mais próximo dessa pessoa, ela é tão espiritual, vou aprender com ela, que maravilha. E quando você chega perto dela, você vê que ela não tem piedade, que ela não tem vida com Deus, que ela não tem fruto, que ela não tem santificação, ela não tem uma mudança de vida, ela tem atitudes totalmente contrárias às quais ela prega dentro da igreja, às quais ela aparenta. A gente conhece muitas pessoas assim. Elas chamam a atenção, como aquele fariseu lá em Lucas, que Lucas relata, que ele diz que entrou no templo e se colocou em pé à beira do altar e disse, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo. Eu não sou como aquele miserável publicano. E quando Jesus olha, só tem folhas, não tem fruto. E eu, meus amados, não posso fazer essa análise no seu coração e você também não pode fazer essa análise no meu coração. Nós precisamos nos sondar, fazer mesas redondas com o nosso eu, através do Espírito Santo de Deus, e saber quem realmente nós somos, no íntimo. E é hora de nós nos perguntarmos e refletirmos. Quem nós somos? Quem nós somos? O que as pessoas admiram verdadeiramente em mim? É a minha realidade ou é a minha aparência? O que atrai as pessoas até mim? É o que eu falo que eu sou ou é quem de fato eu sou? O que as pessoas admiram em mim? São as minhas folhas ou elas veem em mim frutos? Então, que nós possamos estar meditando nessas perguntas, que nós possamos estar refletindo de como estão as nossas vidas, de como nós atraímos essas pessoas, de como nós somos verdadeiramente. Nós precisamos apresentar frutos reais, em vez de cultivarmos uma falsa aparência. Isso vai provar que estamos verdadeiramente em Cristo, através do fruto, demonstrando isso.
E a segunda lição que eu quero tirar aqui do texto, depois do perigo da falsa propaganda, é que Jesus faz uma análise minuciosa. E diz o texto, lá no verso 19, assim: e aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas. E se vocês observarem, Jesus, ele analisa, ele investiga a figueira, assim como ele analisou a nação de Israel, o templo, os rituais, os corações das pessoas. O que Jesus procura quando ele se aproxima da figueira? Fruto, apenas fruto. E o que Jesus procura quando se aproxima de mim, de você, é fruto. Ele não se contenta com folhas, ele quer fruto. Ele não quer uma aparência, ele quer uma realidade. Ele não quer apenas uma coisa bela de se ver, ele quer transformação, ele quer mudança de vida, ele quer que nós sejamos parecidos com ele, ele quer que nós tenhamos as virtudes dele intrinsecamente ligadas em nós. O Senhor nos conhece, meus amados. Ele sonda os nossos corações. Ele conhece a intenção dos nossos pensamentos, do nosso coração. Ele sabe quando falta amor. Ele sabe quando falta integridade na palavra. Ele sabe quando há mundanismo. Ele sabe quando há pecados escondidos. Ele se aproxima de nós procurando fruto e não folhas. E outra coisa, meus amados irmãos, Jesus, ele tem o direito de esperar frutos e procurá-los em nós, porque nós fomos enxertados nele. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. O poder do Espírito está em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Nós recebemos uma novidade de vida. Aleluia. Nós precisamos produzir fruto. Ele não apenas procura fruto em nós, ele tem o direito de encontrar. Porque tudo aquilo que precisávamos para gerar fruto, ele já nos deu. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos ele, a presença dele. Nós temos a palavra dele. E nós temos a ordenança dele. E nisso, o Pai é glorificado. Louvado seja Deus. E assim nós mostramos que somos seus discípulos. Portanto, fruto é o que o Senhor deseja ardentemente nas nossas vidas. Quando Ele se aproxima de nós, Ele tem fome. Ele quer ver em nós fruto. Frutos de santidade, de piedade, de justiça, de amor, de paz, de benignidade, de bondade, de misericórdia, de humildade, de mansidão, de domínio próprio. Ele quer fruto e não folhas. Ele não se satisfaz com folhas. Quando Jesus chega até aquela figueira, ele não só procurava frutos, ele tem um discernimento acerca da realidade, como eu já falei. Jesus não se deixa enganar, dele não se zomba. Ele não confunde folha com fruto. Ele não confunde aparência com realidade. Quando ele se aproxima de mim, de você, ele sabe quem realmente nós somos. Ele sabe quem é Judas, ele sabe quem é Pedro, ele sabe o que é realidade, ele sabe o que é aparência, ele sabe o que é obra do Espírito, ele sabe o que é obra da carne. Ele discerne, ele tem um discernimento absoluto e um conhecimento pleno acerca das nossas vidas. Ele faz uma análise minuciosa. E a terceira lição que eu queria falar para vocês, que eu tirei do texto, é uma condenação dolorosa que Jesus faz. E se encontra lá no verso 19 de Mateus, na parte C. E disse assim, Jesus: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E vocês devem se perguntar: Jesus, da mesma forma que ele tinha poder para matar aquela árvore, ele tinha poder para restaurar. Mas por que ele não fez? Se vocês observarem, esse é o único pecado negativo que Jesus fez. Os outros todos são positivos, mas esse em especial é negativo, porque ele mata a figueira e ela seca imediatamente. Mas por que Jesus faz isso? Porque ele tinha lições importantes a nos ensinar através desse texto, através dessa simbologia, dessa figueira. Jesus, ele usa esse fato para nos ensinar e nos mostrar o fracasso da nação de Israel.
a nos mostrar como não devemos ser. A nação de Israel ela poderia ter muitas folhas que o povo admirava, mas nenhum fruto. E Jesus aqui, ele decreta uma dupla condenação à figueira. Ele diz, nunca mais nasça fruto, e a figueira seca imediatamente. E João Batista, no capítulo 3 de Mateus, ele já tinha falado, já tinha nos alertado em relação que o machado estava posto na raiz das árvores, que o seu destino seria o fogo. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos, todos sabemos disso. Uma árvore que não produz frutos, ela é sentenciada à morte. E a falência dessa árvore foi fatal, foi total, foi completa, foi inevitável. E a segunda condenação que Jesus fez foi que nunca mais produza fruto. Jesus sentenciou a figueira a ficar como estava. E esse é o maior juízo de Deus sobre nós, sobre o homem, ficar como está. Jesus condenou a árvore infrutífera. Jesus não apenas amaldiçoou a figueira. A figueira já era uma maldição, porque ela não servia para nada. Nada. E a sentença para ela foi, e será para nós também. Fica como está, estéril, sem fruto. E Jesus vai dizer isso no dia do juízo final, quando ele voltar. Apartai-vos para aqueles que viveram a vida toda apartada, diz a palavra. Continua o imundo sendo imundo. Está lá em Apocalipse 22, 11. Não se enganem, meus amados irmãos. O veredito de Deus não muda, não se é alterado. Prestem atenção que o que Jesus quer não é religiosidade. Israel estava cheio de religiosidade. E aqui eu queria relembrar um fato que aconteceu no Antigo Testamento também. Antes da destruição de Judá, Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar para aquele povo que tinha se corrompido, estava totalmente idólatra, estava adorando outros deuses. E ele levanta o profeta Jeremias, está lá no capítulo 7, no verso 4. E eles ficavam falando, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Cultuando a Deus de forma totalmente corrupta, vivendo em adultério, vivendo de qualquer jeito, transgredindo a lei de Deus e se glorificando, se confiando, porque o templo estava em Judá e achando eles que por conta que o templo estava lá, usando o templo de forma mística, eles iam ser salvos e que o templo não ia ser destruído. Que doce engano. E esse cenário é o mesmo cenário que Jesus encontra quando ele chega em Jerusalém. Irmãos queridos, é um perigo nós cairmos na religiosidade. É possível, sim, que eu e você, nós vamos ao culto todos os domingos, nós participamos do culto de oração também, nós participamos do AMA, nós fazemos parte da IBD, nós estamos envolvidos com todas as programações da igreja, faço parte da cantina, eu ajudo na recepção, eu faço parte do louvor, eu faço parte do coral, faz parte de todos os rituais, mas que você não tenha nenhuma mudança, não tenha nenhuma transformação. Você viva apenas uma aparência. Que nós possamos estar vigilantes em relação a isso. E a grande pergunta hoje é, e se Jesus dissesse agora, fique como você está, como você estará? Como você vai ficar? Se Jesus lavrasse uma sentença hoje sobre nós, sobre mim e sobre você, como iríamos ficar? Salvos? Condenados? Lago de fogo? Quem somos nós? Sem fruto? Só aparência? Apenas uma propaganda falsa? Então, essa é uma hora. O momento é hoje, é agora, de nós refletirmos e mudarmos, de nós gerarmos frutos em Cristo Jesus. E quando eu olho para a Escritura, meus amados irmãos, eu vejo o juízo de Deus, seja temporal e seja final. Porque está lá em Romanos 1:24, que Jesus vai entregou tais homens às imundícias, pelas concupiscências do próprio coração. Porque eles adoraram a criatura, ao invés do Criador. E por conta disso, Deus os entrega à própria imundícia. É isso que você quer.
É isso que você busca. Então tenha o que você quer. É isso que Jesus fala. É assim que você vive? Então fique assim. Continue assim, do jeito que você está. Permaneça como você sempre esteve. Esse é o maior juízo. Ficar do jeito que está, infrutífero, sem fruto. E você tem a opção hoje de se arrepender, viver, ou de não se arrepender e morrer. Qual a sua escolha? Que decisão você toma? Isso tudo pode ser mudado em Cristo Jesus. E é nesse texto que eu quero concluir, o texto qual eu abri o ano, que é em João 15:5. Que depois de Jesus condenar a religião formal e sem vida, Jesus nos mostra, em João 15:5, de como gerarmos fruto e como devemos nos portar. E diz assim o texto: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fora da videira, o ramo é estéril, é inútil, não serve para nada. Contudo, quando o ramo está na videira, ele é frutífero. Ele é podado na hora certa e ele produz muito fruto. E esse é o segredo para você e eu termos uma vida transbordante. Não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. O desafio de permanecer em Cristo é passar dos deveres para um relacionamento vivo, íntimo, ter sede de Deus, querer mais de Deus, não apenas cumprir ritos, protocolos. É ter uma vida de devoção diária, de leitura da palavra, é orar. Porque, por conseguinte, a palavra de Deus vai habitar ricamente no nosso coração. A gente vai falar mais de Deus, as virtudes dele vão estar em nós, as pessoas vão ver Jesus em nós. E essa é a ideia. Jesus não quer condenar ninguém. A ideia, o projeto dele é que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados. Ele não quer condenar ninguém. E ao permanecer nele, você busca, você anseia, você aguarda, você ama, você ouve, você permanece nele. Porque sem ele, nada somos. E se você que está aí me assistindo, você não tem a Cristo, ou você fez uma mesa redonda do seu eu, através da graça do nosso Deus, e percebeu, eu sou assim, eu só tenho aparência, não tenho fruto, mas eu quero mudar. Não se desespere, há uma chance sim para você. E se você clamar ao Senhor e externar tudo que você sente, se arrepender, confessar os seus pecados e crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, ele muda a sua realidade. Se a sua vida está sem fruto, ele faz florescer. Ele faz frutificar. Se a sua vida está seca, ele faz reverdecer. Ele floresce. Ele transforma. Ele muda. O que Jesus não tolera, gente, é hipocrisia. É mera aparência. É uma propaganda enganosa. É aparentar o que você não é. Mas se hoje você reconhecer que precisa, que necessita de Cristo, que você precisa dessa graça maravilhosa que me alcançou, você consegue através de Cristo Jesus. Nós somos justificados. Se nós permanecermos nele, nós vamos gerar muito fruto, diz a palavra. E eu queria agora que vocês fechassem os olhos de vocês e queria concluir essa mensagem orando. Que nós possamos pedir a Deus misericórdia. Que Ele possa sondar os nossos corações. Que Ele possa fazer uma transformação de vida. Que nós possamos deixar de ser estéril. Que nós possamos gerar fruto, fruto para o reino dele, frutos de justiça. Que nós não sejamos mais uma aparência, mas que nós tenhamos fruto. Que o Senhor nos cure dessa esterilidade. Amém. Deus querido, Deus maravilhoso. Tem misericórdia, Pai, de nós. Eu não sei quem está nos assistindo, eu não sei como está a vida dessa pessoa, mas Tu sabes, Tu sondas